Queridos irmãos, bom dia. É uma grande alegria estar aqui com os irmãos na Igreja Presbiteriana da Glória. Eu tenho que acostumar um pouco com essa expressão da glória, porque às vezes eu falo do glória, e na verdade é da glória, né? Na vez passada que eu tive aqui no Brasil, eu fui pregar numa outra igreja parceira aqui na Grande Vitória. E naquele domingo eu estive aqui de manhã e à noite fui para lá. E à noite, o pastor da igreja que eu estava nela veio para cá pregar aqui na Igreja da Glória. Aí eu até mencionei com os irmãos, eu estou aqui pregando, mas o reverendo Edilson, que era o pastor lá, está lá na Glória. Aí o pessoal ficou falando, mas... Aí eu tive que destacar, Igreja Presbiteriana da Glória, né? De repente o irmão já tinha sido levado para a Glória, né? Mas não era o caso. Ele está bem vivo e, graças a Deus, está lá na Igreja da Mata da Praia. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias em Mateus 13. Nós leremos na Palavra de Deus do versículo 1 ao 23. Foi colocado aqui, o pastor repetiu nessa manhã, o tema em que a igreja tem trabalhado com ele. E na caminhada da igreja, uma das coisas que faz parte dessa caminhada da igreja é a semeadura da palavra. É importante lembrar que a semeadura é um ato que envolve movimento. E a caminhada também envolve movimento. Então, realmente está diretamente relacionado uma coisa com a outra. Vamos então abrir aí Mateus 13, 1 a 23, e nós estaremos lendo a palavra de Deus. Nós, nessa primeira parte, estaremos trazendo a exposição, e na segunda parte estaremos falando um pouco do projeto nosso, porque essa igreja participa desse projeto. Então é importante que a igreja saiba do que está acontecendo. Vamos ler responsivamente o texto, é um texto longo, então vamos ler responsivamente. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram.
A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Vamos orar. Ó Deus, agradecemos por essa manhã tão bonita em que o teu povo adentrou a esta casa para louvar e bendizer o teu nome e também para ouvir aquilo que tu queres ensinar a cada um de nós. Ó Pai, nos dê a tua instrução nesse dia, nos ensine com a tua palavra, aplique este ensino da palavra em cada um dos nossos corações. Ó Pai, nós oramos no nome de Jesus, amém. Irmãos, esta parábola é uma parábola extremamente significativa, porque eu diria que aqui o Senhor Jesus Cristo está dando uma espécie de manual de instrução para a compreensão das parábolas. Porque ele conta a parábola, ele também dá uma razão teológica de contar essa parábola e por fim explica a parábola. Então ela se torna muito simples na sua compreensão, porque o próprio Jesus explicou. Então não há muito malabarismo para se entender essa parábola. Pelo contrário, há uma grande simplicidade no entendimento da própria parábola, porque o próprio Jesus é que vai explicar aquilo que ele mesmo ensinou. E assim, as outras parábolas, então, têm esta parábola como base de interpretação. É claro que em outras parábolas, à exceção da parábola do trigo e do joio, não há muita explicação à parte como esta aqui. Mas a ideia que Jesus Cristo procura passar é que ele ensinava e ao mesmo tempo procurava que os discípulos pudessem perceber o que ele estava de fato ensinando. E assim então, nós somos hoje beneficiados com este ensino que foi dado aos discípulos e que é também nos dado nesta manhã. Uma das razões teológicas que nós podemos encontrar é mencionada aí por Jesus quando ele cita o profeta Isaías. Todos nós sabemos e conhecemos bem aquele chamamento de Isaías. Lá, Isaías 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, aquele texto todo lá que menciona o chamamento de Isaías. E depois dele ter sido purificado, com a brasa viva que saiu lá do altar, pelo o anjo que tocou seus lábios, houve um chamamento e ele prontamente diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas o grande desafio de Isaías estava ainda por vir, porque ele foi chamado para profetizar, foi chamado para pregar, mas ele recebeu uma missão muito difícil, uma missão árdua. Ele iria pregar e as pessoas não iam ouvir o que ele estava pregando. Ele ia falar e as pessoas não iam entender o que ele estava falando. Em outras palavras, ele estaria falando como que estivesse falando num deserto. Isso já no chamamento dele. Uma missão bastante espinhosa que foi dada a Isaías. Então nós podemos perceber que o Senhor Jesus Cristo vai citar este texto aqui no Novo Testamento, mostrando exatamente a razão porque Isaías não foi ouvido, Isaías não foi entendido naquilo que ele estava proclamando, estava falando. Mas nós sabemos que o ministério de Isaías, muito pelo contrário, foi um ministério bastante produtivo, porque é o profeta do Antigo Testamento que mais escreveu. São 66 capítulos, e é o profeta mais messiânico.
Isaías mesmo não viu nada daquilo que ele falou cumprir, mas tudo o que ele falou cumpriu. E ainda algumas coisas, especialmente no final do livro, está ainda para cumprir, envolvendo a própria volta de Jesus. Então, esta foi uma razão que Jesus Cristo vai explicar e vai dizer para os discípulos. Mas há uma outra razão para ele ensinar por parábolas. O Senhor Jesus Cristo, da forma que ele ensinava, ele dividia o seu auditório. As multidões estavam se aproximando de Jesus e ouvindo os ensinos de Jesus. Mas quando ele contava uma parábola, ele dividia o auditório. Porque a parábola o que é? Nada mais, nada menos do que um assunto que as pessoas viviam no seu cotidiano. Aquilo que eles conheciam bem. Em outras palavras, inicialmente seria como se estivesse contando um caso para aquelas pessoas. Mas a grande diferença de uma parábola para um simples caso é porque a parábola tem uma finalidade teológica e é basicamente para anunciar o mistério do reino de Deus. Aí está a grande diferença. Então não é um simples caso. Mas ele então separava o auditório entre os curiosos, aqueles que estavam ali apenas por curiosidade, daqueles que eram de fato seguidores dele, daqueles que de fato já o tinham como Senhor da sua vida. É por causa disso que ele contava as parábolas. Então, é por causa disso que os discípulos lá à parte perguntavam: o que quer dizer isso? E ele explicava para os discípulos. Porque também eles inicialmente não entendiam aquilo. E essa parábola especificamente falando, é uma parábola que eles estavam anualmente acostumados a ver acontecer. Senão os próprios ouvintes de Jesus faziam isso todos os anos. A sociedade em que Jesus estava ali ministrando era uma sociedade essencialmente agrícola. Então esse costume de semear a terra é um costume de milênios, né? Começa lá com os filhos de Adão e vai até a volta de Cristo, né? A terra precisará sempre de ser semeada para produzir os alimentos. Mas aqui podemos perceber que aqueles que estavam apenas por curiosidade não entendiam realmente aquilo que Jesus Cristo de fato iria ensinar. Mas aos discípulos sim, eles entendiam. E aqui também ele mostra uma outra coisa muito importante. Aqueles não entendem isto, mas a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Isso é muito bom para nós também, porque a nós também é nos dado conhecer os mistérios do reino dos céus. E essa palavra mistério, que às vezes dá uma ideia assim muito misteriosa, vou chamar assim, embora haja aqui uma redundância, né? Na verdade, era simplesmente a revelação do próprio Jesus. O mistério era esse: Jesus sendo revelado aos homens, Jesus sendo conhecido dos homens. E aqui ele menciona que profetas e justos desejaram ouvir o que eles ouviam, ver o que eles viam e não puderam. O próprio Isaías foi um deles. Mas aos discípulos isso foi dado ouvir, foi dado entender e foi dado conhecer. E a nós que vivemos cerca de 2000 anos depois, também é nos dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Então, essas são as razões teológicas que nós entendemos aqui nesse texto. Porque parece até um pouco contraditório quando ele fala de semeio da palavra e ao mesmo tempo ele fala de que gente ia estar com o entendimento obscurecido. Mas é exatamente isso que ele procura mostrar aqui, e mostrando que a nós foi nos dado esse grande privilégio, e por causa disso somos bem-aventurados, porque nós podemos conhecer os mistérios do reino dos céus. Ele então conta a parábola, e aí ele vai então explicar a parábola de uma forma simples, mas nós não podemos deixar de considerar isso, né? Porque o texto vai estar mostrando exatamente essa atividade do semeador da palavra.
E o semeador da palavra ele vai encontrar 4 tipos de solos, 4 tipos de terra, 4 tipos de campo em que ele vai semear a semente. O primeiro já é mencionado aí, é o da beira do caminho, em que as aves do céu vêm e comem toda a semente. Não precisa ser uma pessoa que entenda de agricultura ou que tenha participado de agricultura ou de um ato de semeadura para entender que uma semente, quando ela não penetra a terra, ela fica exposta e facilmente as aves vêm cá e comem essa semente. É o terreno da beira do caminho, é o terreno mais duro que existe. É o terreno que, por exemplo, nós estamos vivendo hoje em contato com ele lá na Europa. Lá é terreno da beira do caminho, tá? É claro que Deus, de vez em quando, dá uma boa terra lá e aí nós nos alegramos grandemente com isso, lógico. Mas é um terreno da beira do caminho. Por quê? A palavra nem penetra o coração. Na verdade, ele não dá nem atenção para a palavra. Ele está com o coração totalmente fechado para a palavra. E ali, se não houver uma abertura desses sulcos, né, ou dessas covas no coração dessa pessoa, pelo Espírito Santo, é impossível a semente penetrar. E de fato é assim mesmo, né? O segundo tipo de solo que apresenta aí é o solo do meio rochoso, entre as rochas. É uma coisa curiosa a gente observar que uma semente, para germinar, ela só precisa de 2 coisas. Ela só precisa de calor e de umidade. Ela germina em qualquer lugar. O problema é depois. Se ela germinou em qualquer lugar, mas ela não tem onde colocar as suas raízes, aquela pequena plantinha logo, logo vai morrer. Logo, logo vai morrer. O próprio texto aí fala que ela secou-se, né? O texto de Lucas, que narra também essa parábola, fala que ela secou por falta de umidade. E de fato é assim mesmo. Se não há umidade, se não há água naquela planta, aquela planta não vai desenvolver. Então vai realmente secar. E ele vai então comparar isso com a semente semeada em algum coração que começa lá a nascer, mas quando vem a perseguição, quando vem os problemas, que ocorrem normalmente quando a pessoa converte, quando a pessoa recebe ao Senhor Jesus. Por que nós estamos falando normalmente que acontece isso? Porque a partir do momento que a pessoa recebe o Senhor Jesus Cristo na sua vida como Senhor, ele já arranjou de graça o inimigo, que é o diabo, que é Satanás. E Satanás, de forma alguma, vai deixar essa pessoa tranquila. É por causa disso que muitas pessoas que vêm logo para a igreja começam a ter algum problema. Eu nunca tive esse problema antes. Você talvez já tenha ouvido alguma coisa assim. Por quê? Essa pessoa estava como se fosse num campo de prisioneiros, um campo de concentração, em que o diabo estava ali sendo aquele carrasco que estava dominando aquela vida. Quando o Senhor Jesus Cristo vai e tira essa pessoa desse campo de concentração controlado pelo diabo, o diabo quer logo recuperar o prisioneiro para levá-lo de volta ao campo. Mas se Jesus Cristo libertou, não tem volta, né? Realmente esta é uma verdade muito importante que nós temos, é que quando Cristo tira do império das trevas, não tem mais volta. Não tem mais volta. Mas o diabo não fica parado. Ele vai acrescentar problemas. Agora, quando não é, de fato, alguém que o Senhor Jesus Cristo trouxe, aí ele prontamente vai continuar no campo de concentração, porque aí não foi uma semente que, de fato, germinou para a vida. Um terceiro tipo de solo aparece aí, que é o do meio dos espinhos. É interessante lembrar que lá na agricultura existe muita prática, logo depois que a semeadura é feita, as plantas nascem, a necessidade da terra ser limpa, ser capinada, seja de forma manual, de forma mecânica, ou até mesmo de forma química, embora isso
prejudica grandemente o solo, mas são práticas que são usadas para limpar o terreno, porque o espinho ou a erva daninha é uma planta muito mais vigorosa do que a própria planta cultivada. Então, aqueles espinhos, aquelas ervas daninhas nascem ali sem ninguém plantar, e elas têm muito mais força do que a semente que foi semeada, ou a planta que foi semeada. É por causa disso que há realmente a necessidade da limpeza do terreno. E se o agricultor, o empresário do agronegócio lá, não limpa o terreno, ele vai perder a colheita. Aquele campo não vai produzir. E depois ele vai ter um grande prejuízo devido ao grande investimento que ele teve lá naquele campo. Então, é isso que acontece normalmente na agricultura quando não há esse cuidado, é chamado assim de trato cultural. E aqui ele coloca também essa situação de um coração em que há inicialmente um certo crescimento, mas quando vem as fascinações das riquezas, os cuidados desse mundo, então isso tudo sufoca a semente. Às vezes a gente vê com tristeza isso acontecer no meio da igreja. Durante o meu ministério eu tenho às vezes visto isso acontecer. Pessoas vêm para a igreja com aquele fogo todo, né? Com aquela empolgação toda. Vai caminhando, daí um tempo a pessoa começa a se afastar, e você vai tentando trazer de volta, mas não tem jeito. Vai, fica e sai e não continua mais. É o típico terreno, o tipo de campo que os espinhos são mais fortes do que a planta cultivada, que seria exatamente a vivência no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos podem perceber que de 100% das sementes, 75% se perde. 3/4 da semente se perde. Então, a semeadura é sempre muito maior do que a colheita. O ato de semear é um trabalho muito mais intenso do que o ato de colher. A semeadura exige muito mais da pessoa do que a colheita. Mas aqui é uma coisa muito interessante, porque finalmente a última parte, vai cair na boa terra. Apenas 1/4. Parece pouca coisa. É claro que se você aplicar isso lá para um empresário do agronegócio, ele vai achar que essa semente aí não vale nada, é uma semente horrível, não dá para usar essa semente na próxima semeadura, no próximo plantio. E, curiosamente, observando, essa semente aqui é da máxima qualidade, que é o Evangelho que está sendo pregado. Mas, mesmo assim, o Evangelho sendo pregado, ele então vai encontrar vários tipos de corações que não vão ser receptivos à palavra de Deus. Mas, finalmente, cai na boa terra. E aí, então, vai compensar todo o trabalho. A própria Bíblia nos fala que uma alma, só uma alma, vale mais do que o mundo inteiro. Eu gosto sempre de falar sobre isso, porque eu sei de um caso de um missionário americano, presbiteriano, que trabalhou no Irã, no século XIX. Gastou a vida toda dele no Irã. No final da vida dele, quando ele morreu, apenas um iraniano tinha convertido. Isso aí foi uma vida de 50 anos. Você pensa, mas esse cara foi um fracasso, né? Se você colocar no quadro estatístico, esse indivíduo foi um fracasso. Mas eu digo aos irmãos com toda seriedade, não foi. Primeiro que a primeira função dele era semear. Quem converte é o Espírito Santo. Mas a própria palavra de Deus nos diz que a palavra não volta vazia também, né? Então, a gente tem essa mensagem de ânimo, né? E essa uma pessoa que foi ganha para aqueles no Irã, no século XIX, vale mais do que o mundo inteiro. E, além do mais, as consequências vieram depois, né? O Irã hoje, por exemplo, é um dos países que tem mais perseguição ao Evangelho.
E há uma igreja presbiteriana no Irã. Está lá debaixo, lá dos escombros, né? Está sendo perseguido. O próprio governo iraniano cuida de eliminar pastores, presbíteros lá do Irã, mas a igreja assim está crescendo. É claro que foi o trabalho daquele missionário e outros mais que trabalharam no Irã, que formou ali uma igreja saudável, uma igreja que cresce debaixo de um intenso fogo de perseguição. Há uns 20 anos eu conversei com um missionário que trabalhava com refugiados iranianos na Espanha. Ele comentou um fato para mim, muito triste, mas ao mesmo tempo, para o reino de Deus, significativo. Ele tinha dito que ele tinha conversado com 2 presbíteros da igreja presbiteriana de Teherã, e esses 2 presbíteros voltaram para o Irã, e 3 meses depois recebeu a notícia que aqueles 2 homens, que ele havia conversado com eles, reunido com eles, haviam sido mortos lá no Irã. Isso tem uns 20 anos aí, mais ou menos. Então, pode perceber que o trabalho realmente feito, ele tem as suas consequências, e Deus vai sempre abençoar e vai permitir que esse trabalho seja frutífero, embora o tempo de Deus não seja o nosso tempo. Eu gosto sempre de lembrar que os frutos não amadurecem na mesma estação. Por exemplo, nós estamos agora no mês de setembro. Você hoje não pode chegar debaixo de uma mangueira e começar a chupar mangas, porque simplesmente não tem mangas lá. As mangueiras estão florindo. Agora, lá em novembro, dezembro, já dá para chegar lá debaixo de uma mangueira, né? É uma atividade que eu fazia muito na infância, e eu realmente me aprazia com esse tipo de atividade. Mangas lá, colhê-las no momento e chupá-las no momento, que é uma atividade bastante prazerosa, né? Mas agora não tem. Não é a estação de mangas. E Deus também trabalha no seu próprio tempo. Ele não trabalha... os frutos não vão amadurecer na mesma estação. A safra de cada fruto é uma determinada parte do ano. Tanto é que lá no próprio mercado, quando você vai lá no sacolão e supermercado, tem épocas que determinadas coisas estão mais baratas do que em outras épocas, porque está na estação. Se você procura aquela mesma fruta numa outra estação, você pode até encontra, mas o preço está lá em cima. Então você opta por outras frutas. E na obra do Senhor, então, acontece a mesma coisa. A semeadura é feita. Há vários tipos de solos que se apresentam, mas o Senhor sempre permite que seus servos também semeiem na boa terra. E mesmo sendo uma pequena porção de semente, todo trabalho compensa. Compensa porque a semeadura é feita, a semente cai na boa terra, e aí a produção é fantástica. Vai variar de lugar para lugar, de país para país, mas há sempre uma resposta. Às vezes o próprio missionário não vê essa resposta. Como Isaías, por exemplo, não viu resposta para o seu próprio trabalho. Mas nós sabemos hoje de todo o poder que foi ali proclamado por Isaías, e também as consequências de todo o trabalho de Isaías. E assim, em toda a história missionária, nós deparamos com histórias assim. Alguns colhem, outros colhem pouco, outros às vezes morrem sem ver o fruto do seu trabalho, mas Deus dá realmente resultado, seja numa geração ou seja na próxima geração. Mas a palavra de Deus, de fato, nunca volta vazia. Isso é a verdade. E é exatamente isso que nós podemos aprender dessa parábola aqui hoje. É claro que nós conhecemos bem esse assunto. A palavra de semeador é largamente conhecida pela igreja do Senhor Jesus.
mas é a descrição da atividade da igreja, seja da igreja local, seja na obra missionária, é essa atividade normal da igreja, em que a semeadura é feita nos mais diferentes métodos, mas a semeadura é feita, e há esses 4 tipos de campos, ou tipos de solos que são encontrados. Mas Deus sempre traz para o meio da sua igreja aqueles que lhe pertencem. É muito importante isso. Deus traz aqueles que lhe pertencem. Mesmo que esse indivíduo nesse momento não esteja no meio do povo de Deus, mas se Deus o escolheu, Ele vai usar a própria igreja e usar vários irmãos para que essa pessoa venha aos pés do Senhor. E é nesse sentido também que Ele envia pessoas para pregar, né? Nós sabemos que as pessoas vão receber a Jesus, mas é importante lembrar que nós somos o instrumento para essa ação de Deus. É nós que semeamos. É nós que lançamos a semente. Quem faz germinar, quem dá o crescimento, quem faz frutificar é o próprio Deus. Mas a nós é dada essa missão. E nós não devemos deixar de considerar nunca esta ordem do Senhor. Seja em termos de igreja local, seja em termos de outros campos ou campos lá do além-mar, como nós trabalhamos agora. Sempre esta é a ordem do Senhor. E lembrando sempre, haverá resposta para a semeadura. Haverá resposta. Mesmo que o próprio missionário, ou o próprio indivíduo que semeia, o próprio irmão que semeia, não veja, mas haverá resposta. A palavra de Deus, de fato, não volta vazia. E a palavra de Deus é sempre a verdade. Então, nós não podemos, de forma alguma, descrer daquilo que a palavra de Deus nos ensina e nos proporciona a cada dia. Que os irmãos possam continuamente estar envolvidos com a obra do Senhor, tendo oportunidade, testemunhando o Evangelho do Senhor. As pessoas vão e vêm com seus problemas, e muitas das vezes você é a única pessoa que ali pode ser usado como instrumento de Deus para a pessoa ouvir a mensagem do Evangelho, lembrando sempre que os frutos não amadurecem na mesma estação. Alguém pode até pensar, eu tenho orado já há 15 anos pela conversão de alguém. No meio familiar acontece muito isso, especialmente por parte das mulheres. As mulheres, nesse sentido, estão mais atenciosas e muito mais dispostas nesse sentido. Enquanto a pessoa tem vida, não deixe de orar. Os frutos não amadurecem na mesma estação, tá? Uns, Deus chama, até aquela parábola dos lavradores da vinha, né? Deus chama lá na primeira hora, outros ao meio-dia, outros às 3 da tarde, outros às 5 horas da tarde. E no final das contas, quando ele vai dar o pagamento, a parábola conta isto, quando vai dar o pagamento é o mesmo. O que é? A salvação. Seja para aquele que recebeu Jesus na hora da sua morte, ou seja, daquele que converteu quando criança ainda. É realmente o mesmo prêmio. Então, não é por causa disso que ele vai deixar de ser injusto também com aquele que foi chamado lá na primeira hora. E que Deus possa usar a cada irmão, para que cada irmão esteja sendo instrumento de Deus, para que outros conheçam a verdade, conheçam o Evangelho, tanto aqui em Vila Velha, aqui na região aqui da Igreja da Glória, como também em outras partes do mundo, onde também está sendo pregado o Evangelho, onde há também uma intensa atividade missionária. Que Deus os abençoe nessa manhã. Amém?